Fala pessoal, tudo jóia? Iniciamos aqui mais um programa Conversando Direito, um podcast onde trazemos novidades do mundo jurídico e temas relevantes para a sociedade como um todo. Iniciamos aqui o ano de 2024, valendo, e a minha convidada é nada mais nada menos que a doutora Cíntia Barbosa, graduada em Psicologia pela FACHO, pós-graduada em Psicopedagogia Institucional pela FACOL, pós-graduada em Avaliação e Reabilitação Neuropsicológica pela ELSA. Enfim, há uma vasta aqui de qualificação da doutora Cíntia que eu vou deixar para ela falar. Mas antes de a gente começar esse bate-papo, eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curte, comente, compartilha e participe aí desse nosso projeto. Também estamos lá no Spotify, também você pode acompanhar toda essa entrevista dos novos convidados que irão ainda vir passar por esse programa. E aqui não é só, o nome aqui é Conversando Direito, mas a gente vai trazer, doutora Cíntia, aqui. A gente sempre tem esse costume de trazer pessoas de diversas áreas, não só do direito, mas psicólogos, enfim. Aqui o programa aqui é aberto. Então, se você ainda não se inscreveu, não perca tempo aí. Se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilha. E toda semana vamos estar aqui trazendo conteúdos de primeira qualidade para vocês. Mas não, vamos falar muito agora. Agora vamos começar direito com a doutora Cíntia. Doutora Cíntia, desde já é um prazer estar recebendo a senhora aqui no nosso programa. Seja muito bem-vinda. A gente já estava trocando umas ideias aqui, né? Eu estava fazendo uma minha consultoria, deixando aqui a minha terapia em dia. Mas, assim, de fato, quero agradecer a você. A Ayane está ali nos bastidores também. Está aqui participando, né? Não visualmente, mas aqui dando todo o suporte aqui, a energia. Agradeço a ela também pela essa participação e esse ato aí que ela vem trazendo, essas conexões que ela vem trazendo aqui, ajudando nosso programa aqui a fluir. Doutora Cíntia, a palavra é com a senhora. Falei demais já. E aí, deixa aí o seu currículo aí. Fala aí quem é a doutora Cíntia. Eu que agradeço a oportunidade, né? Agradeço a Rayane pelo convite, por fazer essa ponte. E eu acho de suma importância esse tipo de trabalho porque a gente precisa de informação. Né? Para a gente lidar no mundo de hoje, a gente precisa de informação, a gente precisa ser informado de assuntos pertinentes. Bem, eu sou Cíntia Barbosa, sou formada já há 18 anos, né? Eu costumo brincar com os pacientes que eu sou uma vovó na psicologia. Então, me formei na FACHO, em Olinda. Tenho vários cursos de pós-graduação e cursos de formação. Hoje eu trabalho com adultos e idosos, e trabalho estou nichando a questão da compulsão alimentar e dos traumas. Por isso, eu também tenho um curso da terapia EMDR, que é uma terapia para reprocessar traumas. Sou natural da cidade de Tracunhaém, Pernambuco, a cidade do barro. A cidade do barro. Não sei fazer nada de barro, né? Mas sou uma admiradora da arte. Hoje eu resido em Carpina, atuo numa clínica e estou focando nos atendimentos online porque a gente precisa aproveitar a oportunidade. A psicologia é uma das únicas profissões que tem esse privilégio. Eu posso atender alguém de Portugal, do outro lado do mundo, né, da minha casa. E isso também traz uma flexibilidade para o paciente, né? Porque ele pode ser atendido, tipo, vai fazer uma viagem, tá no hotel, tá sozinho, num lugar confortável e num lugar seguro para ele pode ser atendido. Sim. Entende? Então é isso. Muito bom. Mas vamos lá, doutora Cíntia. A primeira pergunta, que acredito que a senhora já deu uma boa introdução, e é a que a gente faz aqui de início, né? E é essa aqui, é Cíntia Barbosa, onde começou, quais foram as dificuldades enfrentadas para se tornar profissional e por que a psicologia? Eita. Eu acho muito interessante que tem gente que tem histórias assim, bem interessantes, bem tocantes de eu tinha um sonho, eu nunca tive o sonho de ser psicóloga, né? Eu fui fazer psicologia porque um tio que eu morava com ele fazia e ele disse assim, por que não vai fazer? Fui, e quem faz psicologia sabe que os primeiros períodos são bem teóricos e muita gente desiste por causa disso. Mas como eu sou uma pessoa que eu não desisto, sabe? Porque desistir para mim não é opção, e é uma frase que eu digo aos meus pacientes também. Então, eu continuei, né? Deixa eu ver até onde isso vai dar. E aí eu fui me apaixonando. E hoje, psicologia para mim é uma razão de viver, né? Ajudar as pessoas faz parte da minha essência. Então, a gente faz isso. Dificuldades, meu Deus do céu, inúmeras. Graças a Deus, depois da pandemia, a psicologia passou a ser mais valorizada, né? Porque eu costumo dizer que não tem mais ninguém bem depois da pandemia. Sim, sim. Porque a gente achava que tinha controle sobre as coisas e depois da pandemia a gente viu que não tem.
Então, muita gente começou a valorizar o serviço de psicologia. E até mesmo, né, a gente estava até trocando uma ideia antes da gente começar a gravação, da questão da resistência, né, do ser humano em achar que o psicólogo, só quem vai para psicólogo é doido. Sim. Né? Então, existe. Eu digo por mim mesmo, eu não falo nem para os demais, eu tinha essa resistência. Uhum. Então, assim, eu cheguei num momento, uma fase da minha vida que eu comecei a indagar os porquês até a existência. Então, Sim. assim, foi daí que eu comecei a ver realmente a importância. Eu dizia, isso aí é pagar para conversar com outra pessoa. Então, assim, na verdade, tudo tem um sentido, né? Do primeiro atendimento, tudo tem um sentido. Assim, a pandemia teve aí uma lição, né? No sentido que a senhora já frisou, né? Pessoas que viram realmente a necessidade da psicologia. E quando a gente fala não só da pandemia, mas assim, que a gente vai conversar sobre a relação em outras, resulta a necessidade da psicologia em outras áreas da vida, né? Não só a saúde mental como saúde física, isso, a psicologia. E quando a gente também fala só também da psicologia em si, ela pura, eu falo também que quando a gente estuda direito, a gente também paga uma cadeira que se chama psicologia jurídica. Já dizia um professor, doutora Cíndia, e um ex-juiz, no caso, hoje ele é advogado do Samaras, que ele disse assim, quem só sabe direito, nem direito sabe. Porque o direito, ele vai muito além. Sim. Ele vai muito além dessa questão da lei pura, assim, a letra. Eu falo muito pro pessoal lá do escritório, pra minha equipe, essa frase. E, assim, a gente tenta humanizar muito a coisa, porque, assim, muitas pessoas, quando chega, claro, para a senhora no seu consultório, também chega para a gente, advogado, a gente tem que equilibrar primeiro as emoções. Sim. As emoções do cliente, aquela dor, para poder a gente aplicar a lei. Então, assim, a psicologia está em tudo, né? Pois eu estava vendo, né, estava estudando esses dias, e um professor falando, você sabe qual é o objetivo da psicologia? Isso seja no jurídico, no hospital, na escola, no consultório, é fazer com que o paciente, ele olhe as soluções, não as dificuldades. Então, você vê, né, no direito, você tem a humanização de pegar esse cliente que chega desestruturado, porque Sim. assim, quem vai procurar um advogado, normalmente não chega calmo, tranquilo, eu vim aqui porque eu tô com uma bronca tamanho do trem, mas eu tô tranquilo. Um divórcio. Uma pensão alimentícia, exato, uma guarda. São problemas. A gente Sim. procura advogados quando nós temos problemas, não é isso? Então, é muito louvável essa atitude de vocês de primeiro, peraí, eu vou tranquilizar, eu vou estabilizar essa pessoa, até porque quando a gente não está estabilizado, a gente não enxerga com a realidade. Sim. A gente vai começar a distorcer a realidade e aí a gente não vai conseguir ter clareza nem ver a solução. Sim. Né? Tudo que a gente dá atenção cresce. A pessoa vai chegar com o foco no problema e aí não vai conseguir ver a solução. E se vocês entram na do cliente, pronto, acabou tudo. Pois é. Não uma tem liberdade solução. que está em jogo, uma família, quando Sim. liga pra gente desesperado, Sim. né? Foi preso em flagrante, enfim, aí toda a emoção. Já pensou ali. se vocês se sensibilizam também com aquela família, então? Que assim, queira não, a gente se envolve Sim. não, com o caso. Porque Sim. acredito que a senhora também tem situações que vai se envolver. Mas aí, realmente, a psicologia é uma das profissões mais bonitas que eu acho. Porque, poxa, é o início de tudo. E hoje a gente vê a sociedade tão doente. Adoecida. Tão doente com essa questão, porque a ansiedade, né? A ansiedade e tudo, o imediatismo, né? A todo vapor. Os excessos, né? Tudo é excesso. Sim, a tecnologia também veio acelerada demais, enfim. Então, assim, gerir emoções. Eu estava falando para uma pessoa essa semana sobre isso, né? Que antigamente a psicologia, o psicólogo era um ser inacessível, você não podia fazer nada, o paciente não podia saber nada da sua vida. Ainda hoje tem alguns profissionais que trabalham dessa forma. Mas hoje, graças a Deus, que isso caiu meio por terra. Então, já tem psicólogos que conseguem se emocionar com o paciente. Existe a diferença entre se emocionar e misturar as emoções. Sim. Entende? Porque aí você não pode se colocar no lugar daquele paciente. Você não pode sentir por ele. Sim. Mas você pode sentir com ele. Sim. Entende? Então, hoje está mais flexível e isso aproxima mais o paciente do psicólogo. Porque não é mais aquela pessoa que, eita, será que chora? Será que não sei o que mais? E eu já vi colegas que choraram com os pacientes e isso não quebrou vínculo nenhum, muito pelo contrário. Depois chegou o feedback, eu estou muito bem, obrigada porque eu consegui me sentir segura para chorar com você. Entendi, muito bom.
E vamos lá, você já falou, assim, por que escolher a advocacia? Não foi, assim, uma questão, um sonho. Psicologia. Sim, a psicologia, eu falei... Advocacia. Eu falei advocacia e saiu, então, perdão. Mas aí Freud explica, né? É a tua área. A psicologia, no caso, como foi que surgiu? Foi sonho? Você já tinha falado, né? Foi meu tio, foi indicação de um tio. Sim. E aí eu fui cursando, né? Foi um período muito difícil, foi um período de dificuldades estruturais, dificuldades financeiras. E aí a gente valoriza um pouquinho mais, né? Quando o negócio é um pouquinho mais difícil. Ajuda da família e tal. Sim, muita ajuda, muita ajuda. Eu tive que morar na casa dos meus tios, que eu sou muito grata a eles, durante 8 anos. Fiz ensino médio e a faculdade. Muita orientação, muita conversa, né? Me mostrou muita coisa. E hoje eu estou aqui por causa desses meus tios. Então, assim, o que a gente pode dizer? Qual foi a tua maior dificuldade nesse trajeto para se tornar profissional atual? Podemos... Foi a dificuldade estrutural, a dificuldade financeira. Que eu acredito que a maioria dos estudantes que sofrem, né? Sim, porque assim, eu era bolsista da faculdade, né? Tem toda uma história. Meus pais, também sou imensamente grata, são minha base. Sim. Né? Então, eles investiam o que tinham, o que não tinham. E eu consegui ser bolsista da faculdade, trabalhar na faculdade. Então, eu chegava muito cedo, saía muito tarde. Mas, assim, eu não levo isso como arrependimento, eu levo isso como história. Né? Como faz desafio parte, superado. como desafio superado. Maturidade. Exatamente. Às vezes a gente olha assim para trás e diz, rapaz, se eu tivesse a cabeça de hoje, Sim. será que eu faria? Mas aí eu até gravei um vídeo sobre isso, que é muito injusto a gente se fazer essa pergunta, né? Essa frase de, será que se eu tivesse a cabeça de hoje... Hoje a gente está com outra maturidade, Sim. a gente está em outro tempo. Então é muito fácil a gente ter essa reflexão. E é assim, é normal o ser humano evoluir, totalmente, né? Totalmente. É É o que é esperado, né? É preciso. É feito, tem gente que diz assim, tem gente que apodrece e não amadurece. Sim. Mas a maturidade, ela vem com as experiências, né? Principalmente as experiências difíceis. Não que as boas não nos ensinem. Nos ensinam sim, a gente precisa aprender a valorizar as coisas boas, porque a gente tem essa mania de só falar do ruim, né? Sim. Às vezes tem gente que procura terapia, tem gente que pergunta a mim, só faz terapia quem tem problema? Ou então a pessoa só vai para terapia para contar problema? Eu disse, não. Tem gente que vai para contar as vitórias, né? E como lidar com a emoção diante das vitórias, porque também a gente não sabe, a gente não aprendeu, não. E quando a gente fala de vitórias e desafios, a gente volta a falar de emoções, de conseguir gerar... Totalmente. E fazer com que essas emoções a gente gere uma tranquilidade. E não é fácil, né, para as pessoas, porque assim, uma frase também que eu acho muito interessante, seja interesseiro, porque quando a gente, é muito fácil a gente estar lá no topo e chegar pessoas te apoiando, certeza. Né, te apoiando e tal, e assim, tem que ter uma emoção boa aí para saber realmente, quem tem boa intenção e quem não tem. Quem tem boa intenção e quem não tem. Normalmente quem tem a boa intenção é quem acompanhou você da queda, do fundo do poço, do até agora. Exatamente. É feito um casamento, né? Na alegria, na tristeza. Então, a amizade verdadeira, ela vai estar com você ali em todos os momentos. E quando você fala em gerenciar emoções, né? A gente chama de inteligência emocional. Sim. Tem vários cursos hoje em dia. Por quê? Porque o povo está desestruturado. Porque o povo está atrás do imediatismo. Tem gente que chega assim, olha, eu demorei para procurar o acompanhamento porque eu achei que eu ia conseguir. Eu não consegui. E aí, a senhora vai me ajudar? Hoje? Tem que consultar hoje, porque eu estou precisando muito hoje. Aí eu fico pensando, né? A pessoa passou aí meses sem precisar. E aí, normalmente, quando a pessoa entra em contato comigo, parece que é uma coisa. É no dia que eu não estou atendendo. Aí eu digo, você pode esperar um pouco. Só se for um caso de urgência, aí eu faço uma ligação e tudo, sabe? Para dar um suporte. Que isso eu acho muito, muito viável e muito importante. Mas... se a pessoa esperou esse tempo todo, não pode esperar mais 2 dias, né? É questão de gerenciar suas emoções. Já começa a aprender daí. Sim. Mas vamos lá, doutora Cíntia. Como é ser e gerir essas emoções e lidar, ser uma boa profissional de sucesso, né? Ligado a isso, o fato de ser mãe, a esposa, a mulher, né? Ter uma carreira tão consolidada e um perfil super criativo. Eu estou acompanhando nas redes sociais e vejo a senhora, né, seu perfil bem criativo. Como é que a senhora consegue gerir tudo isso? Porque, assim,
A falta hoje, o que a gente tem mais precioso é o nosso tempo. E assim, a vida tá tão corrida, né? E assim, é difícil a gente conseguir gerir tudo isso. Como é que a senhora consegue lidar? Como é que a senhora faz esse gerenciamento de emoções, né? Como é que... Se eu disser que eu consigo gerenciar tudo, eu tô mentindo. Né? Não tem como. Então, uma coisa... Todo dia eu escolho uma coisa que vai ser ali menos beneficiada, né? Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou funcionária, eu sou empresária, porque eu vendo o meu serviço, né? Então, eu sou a minha empresária no ramo online. E aí, tem dias que eu me desestruturo, que é normal. Eu também faço acompanhamento psicológico, né? Que é importante. Tem pessoas que dizem que é uma pirâmide. É o psicólogo do psicólogo do psicólogo. Mas é importante. E não é sobre... A terapia que nós psicólogos fazemos não é para aprender a lidar com o problema dos pacientes, porque isso a gente consegue dividir muito bem, né? Quando eu chego em casa, eu tenho várias coisas, então não tenho tempo de pensar, eita, o problema da paciente X, não tenho, né? Mas, às vezes eu fico frustrada porque, eita, pronto, ontem eu tinha que assistir 2 horas de aula, eu não consegui, porque eu tinha atendimento, eu tive algumas intercorrências, e aí, quando chegou na hora da aula, a gente tem uma parte prática, e eu disse, minha gente, eu não consegui assistir a aula. Eu só dei uma lida no material, mas está tudo certo. Depois eu vou assistir, né? Porque a gente não tem como dar conta de tudo e a gente precisa ter a flexibilidade de lidar com as intercorrências. Porque senão a gente com psicológico. A gente tem que ser gentil com a gente mesmo. Não se cobrar tanto de que, eu tenho que dar conta disso. Peraí. Se você tem muitos afazeres, vamos dividir para ficar uma coisa justa e concreta e real. Porque se a gente bota 1001 metas, você não vai conseguir, né? Vai se frustrar. É verdade, vai se frustrar e aí começa os problemas. Exatamente. E quando a gente quando a gente fala de problemas, né, que aí de estrutura, a gente não só traz a de estrutura física, emocional, a gente também traz a física. E a gente estava falando aqui e eu queria que você compartilhasse o seu entendimento nesse sentido da necessidade... Da importância, né? E da importância da psicologia, né? Ligada à saúde física, à saúde... a saúde física no sentido de... Em geral. Sim. Em geral, da gente poder... Por exemplo, eu mesmo, um dia desse eu tava muito para baixo porque ganhei muito peso, a roupa não dava, então a autoestima fica lá embaixo, a gente fica triste... A gente fica irritado porque não está respondendo. Ansiedade faz com que a gente tenha compulsão alimentar. Eu mesmo sou louco por doce, enfim. Bolo enfim, é bem complicado isso a gente gerir. Então, assim, na sua opinião, como é que a psicologia está ligado e a necessidade de... E quando é que a gente precisa procurar um profissional para ajuda nesse sentido? Quando eu vou fazer palestras, que eu chamo de conversas, eu costumo dizer o seguinte: quando a gente está bem emocionalmente, mas o nosso físico não está muito bem, a gente consegue se levantar, ter motivação para buscar. Mas quando a gente está bem fisicamente, mas a mente da gente não está bem, o emocional não está bem, você vai adoecer fisicamente. Porque o corpo vai somatizar. Então a gente chama das doenças psicossomáticas. Inclusive a gente está num fevereiro roxo, que é o mês, porque a gente tem os meses, né, as cores. Então é referente a lúpus, fibromialgia e Alzheimer, que são doenças que têm base emocional. Entende? Quando você fala do Alzheimer, tá um surto aí, uns casos alarmantes nesse sentido. Pessoas, são né? As demências. Que aí a gente ainda não tem uma causa concreta, né? Tem vários estudos, mas que abala com o emocional, tanto da pessoa no início e da família, quem convive. Né, é um desgaste muito grande. Mas, enfim, a importância e a necessidade da atividade física. Eu acho que, pelo menos, todos os psicólogos que eu conheço, que eu vejo, que eu sigo, falam, todos os profissionais da área de saúde falam da importância da atividade física, né? Para várias coisas. Para o emocional, sim. Às vezes a gente fica com alguns argumentos falidos de tipo, eu não tenho dinheiro para ir para academia. Vai correr na rua. Além do benefício emocional, a praça é de graça, né? Pública. Você vai correr, você vai ver gente, você vai ver um espaço. Você vai desfocar daquele problema, porque você às vezes está correndo, está caminhando, tua mente está fluindo. Sim. Né? Então, há vários benefícios nesse sentido da importância da atividade física. Eu recomendo sempre. Inclusive, eu tenho alguns pacientes com histórico de compulsão alimentar, então eu tenho parceria com personal
tenho parceria com um nutricionista e uma paciente em particular que teve esses 3 acompanhamentos, ela teve uma evolução muito mais rápida. Entende? Ligando a psicologia, a educação física E a nutrição. Porque são áreas diferentes, mas que convergem na mesma pessoa. Tanto é que se você for fazer uma cirurgia, né, uma bariátrica, por exemplo, Sim, tem que ter um acompanhamento psicológico. Precisa ter, sem a avaliação psicológica, se não amadurecer aqui, se não curar. A cirurgia tem que ser feita aqui primeiro, né? Para depois ir para o corpo. Você tem que ter a consciência de que vai haver uma mudança e que, assim, por mais que algumas pessoas falem, né, o caminho mais fácil, você está escolhendo o caminho mais fácil pela cirurgia, não é o caminho mais fácil, viu? É difícil, é um processo longo e tem pessoas que são difíceis de lidar com processos, querem resultados. E resultado rápido, né? Rápidos. Aí as pessoas vão para caminhos mais rápidos, talvez tipo se frustram mais. Medicações. Depois dá o efeito rebote. Exatamente. Porque não houve conscientização. Pois é. Mas vamos lá. E vamos falar agora sobre o mercado em si. Né? A psicologia, a gente fala, quando a gente fala que o mercado tá saturado, a gente fala que está saturado em todas as áreas. É Sim. assim, quando eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas de outras profissões, a gente sempre comenta. Então, assim, hoje a gente tem muito médico, a gente tem muito advogado, a gente tem muito psicólogo, a gente tem muito fisioterapeuta, a gente tem muito tudo. Muito tudo. Na psicologia tá assim? Já há um certo tempo, acho que antes da pandemia, o curso de psicologia teve um ano que ele foi mais concorrido do que o de medicina. Então, veja, antes da pandemia. Depois da pandemia, então, meu amigo, tem faculdade de psicologia em todo canto, né? Às vezes eu me assusto com isso, porque termina banalizando a qualidade do profissional que sai, né? Por isso que os pacientes eles precisam ter muito cuidado, porque por causa de uma experiência ruim, a generalização de tipo, eu fui, não deu certo, não vou nunca mais, porque o negócio não presta. Entende? Então você tem que escolher direitinho, buscar boas referências. Mas é um mercado que está, eu não vou dizer saturado, mas a quantidade aumentou assim absurdamente, porque está tendo muita procura. Esse conglomerado aí, esse estado agigantado vem trazendo várias profissões aí, cada dia melhores profissionais, né? Sim, hoje a gente tem muito mais oportunidades de capacitação. Sim. Né? Antigamente era muito caro, era inacessível a questão de deslocamento, hoje a gente tem tudo online, né? Então é mais fácil. E a dica que você traria, doutora, para quem sonha ser um psicólogo, um estudante, quais os caminhos que a senhora aconselharia trilhar para ele chegar a um sucesso em menos tempo? Eita, em menos tempo é complicado, né? A gente tá falando de não correr atrás do imediatismo. Sim. Né? Mas, assim, hoje, né, eu não tive a oportunidade de estagiar durante o período, porque ou eu estagiava ou eu trabalhava na faculdade para pagar. Mas estagiar é uma experiência, né? Não é que você pode errar, mas você vai viver ali experiências. Eu estagiei no estágio obrigatório, mas estágios em outras áreas, experiencia outras áreas para você ver qual a sua área de identificação. Não adianta você ir, tipo, eu vou para a escola porque está dando mais dinheiro, eu vou para o hospital porque está dando mais dinheiro. Dinheiro é importante, dinheiro move, né, gira a roda, mas se você for só pelo dinheiro, no meio do caminho você vai desmotivar. Tem que gostar. E quando a gente fala isso, a gente também... é bem parecido com direito, a gente sempre tem uma equipe lá no escritório, a gente fala, ia até conversando com um colaborador nosso, aí a gente falou que nesse período de estágio ele dá 2 passos para trás para dar um salto lá na frente. E esse imediatismo que o pessoal não tem experiência e tal. Isso. E às vezes não encontra nem um suporte, para uma referência para aprender. Uma supervisão, Sim. Né? Alguém que ajude. E quando você tem alguém que pega na tua mão, diz, tô aqui contigo, qualquer coisa, eu posso te ajudar, isso é ótimo. Mas isso é raridade. Né? É muito difícil. Existe a competitividade, em toda profissão Sim. tem, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, eu tenho muitos parceiros, que são os meus colegas de profissão, a gente tem um grupo aqui da Mata Norte, psicólogos, então sempre está lá. Alguém tem disponibilidade para atender
paciente tal, aí bota o perfil. Alguém está precisando de alguma coisa, ó, vai ter esse evento. Então, somos parceiros. Aquela colaboração, né? Isso, que é importante. Quando a gente traz para a advocacia, a gente fala advocacia colaborativa, na psicologia colaborativa. Colaborativa, é importante. Muito bom, muito bom, muito bom. Mas vamos lá. Você já enfrentou algum tipo de preconceito pela profissão? Olha, quando eu comecei a atender, eu lembro que a primeira vez não, né? Mas as primeiras vezes, aí eu fui uma vez, fui outra. E aí, a frase que eu mais escutava é: você é tão novinha, não é? Então, assim, é como se eu não tivesse credibilidade e eu precisei chegar ao ponto de, para ir atender, eu tive que fazer um coque, né? Aqui a gente chama de pitó, um pitó de vovó. Para se botar tornar uma mais maquiagem madura, mais forte para parecer mais velha. E eu tenho colegas que passaram por isso. Eu tenho pacientes que foram para uma pessoa mais jovem, diz assim, olha, eu não me senti bem porque é mais nova do que eu, não vai ter experiência suficiente. E eu digo, mas não é sobre experiência, é sobre conhecimento. Técnica. É sobre ciência, é sobre técnica, né? Se permita fazer isso, né? Mas ainda existe muito preconceito. Além da questão, né, de que eu não sou doido. Isso é clássico. Verdade. Muito bom. E qual foi o seu maior medo, né, na área ou irritação? Não, o medo maior, eu acho que todo mundo que começa será que eu vou conseguir sobreviver? Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Frustrações no começo, a gente tem muitas, né? Pensamento em desistir. Eu tentei desistir 3 vezes. Mas eu digo que, olha, eu tinha que estar aqui mesmo, porque ela me puxou de volta as 3 vezes. Né? Primeira vez que eu desisti, eu disse, olha, eu vou vender doce. Eu gosto de cozinhar, né? Quem me segue vê, de vez em quando eu posto uma pizza, um doce, um negócio, que eu gosto muito de cozinhar. E eu disse à pessoa, a dona da clínica, eu disse, olha, tô desistindo. Esse negócio não dá pra mim, eu não vou conseguir sobreviver, tô cansada, vou fazer doce pra vender. Sabe? Aí depois eu voltei. Na outra vez também a mesma coisa, eu tava frustrada porque não era valorizada. Parei, mas voltei. E é o seu lugar, o seu lugar certo. Eu espero que sim. Mas vamos lá, você falou de algumas especialidades, mas assim, quais os tratamentos que você mais realiza, qual é a habilidade que você sente mais confortável para desenvolver a sua atividade? Hoje, a minha abordagem é a TCC, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental. Ela busca a racionalização do paciente, né? Ela busca não é um controle, porque a gente não controla os pensamentos, mas uma reflexão sobre os pensamentos, sobre a realidade, sobre o focar no que tem que ser focado, entende? Então, a gente trabalha muito, porque hoje é a abordagem de excelência, abordagem ouro é a TCC, e aí é uma das que melhores trabalham a questão da ansiedade, que é a maior demanda. Antigamente se dizia, né? Assim que eu me formei, era a doença do século é a depressão. Sim. E eu sempre fui de questionar muitas coisas e eu fazia... Não é, minha gente. Vai ser ansiedade, vocês vão ver. Do mesmo jeito que quando teve a pandemia e todas as 17 horas, tinha era o boletim, né, da Covid. E aí o ministro de Saúde ele dizia, olha, nós estamos recrutando fisioterapeutas, fono, médicos, enfermeiros, né? Esses profissionais, vocês são importantes. E eu dizia ao meu marido, vai chegar a hora dos psicólogos. Eles não estão falando sobre a psicologia, mas tu vai ver. Eu dizia, toda vez a ele, eu dizia. E chegou. Sim. Né? Porque... E chegou forte. Chegou forte, porque o medo invadiu as pessoas. A sensação de falta de controle invadiu as pessoas. Eu cheguei a fazer atendimento online em pacientes na UTI. E assim, para você ter uma ideia, eu fiz atendimento num dia, o paciente já estava estabilizado, mas a pressão dele não baixava. Então, por isso que ele não era liberado. Ele tinha sido entubado, tudo. E o medo, né? E até a alegria de voltar para casa não fazia a pressão estabilizar. E aí eu fiz uma sessão com ele, não é milagre, claro. Sim. Né? Mas eu fiz uma sessão, no outro dia ele recebeu alta. Para você ver a importância do equilíbrio emocional em tudo. Pois é. Importante. Mas vamos lá. Doutora Cíntia, qual o momento que se deve procurar um profissional da área? Eita, essa é uma pergunta que de vez em quando eu recebo, né? Por que procurar psicólogo? Quando é que Quando é que eu devo procurar um psicólogo? Quando você não se sentir bem. Quando você não estiver conseguindo gerenciar as suas emoções. Né? Eu tô me desestabilizando muito fácil diante de situações. Né? Ou então quando alguém chega pra gente e diz assim, será que não tá na hora? Você tá conseguindo resolver as coisas? Você só tá focando em dificuldades.
Você só está focando no negativo. Será que você não está precisando de ajuda? Então, a gente não é só... Muitas vezes a gente sozinho não consegue ter essa percepção. E aí a gente deve escutar o outro. Claro que esse outro precisa ter uma importância na nossa vida. Não é só um julgamento de, olha, tu tá precisando, vice? E até a questão do castigo, né? Eu não atendo mais criança, mas quando eu atendia criança, de vez em quando eu confrontava mães que diziam assim a mim, olha, ele não se comportou na escola não. E eu disse a ele, olha, se você não for para a escola hoje, você vai para terapia, viu? Terapia não é castigo, terapia é libertação. Né? Então... É nessa hora, nesse momento, a gente precisa se avaliar. Entendo. A palavra depressão, acredito que é uma das palavras que você mais escuta. Só perde para ansiedade. Só perde para ansiedade hoje, né? Mas teve um surto. Sim. É maior que a ansiedade. Sim. E para uma pessoa se considerar depressiva, quais são as características? Porque assim, muitas pessoas, mães, né, leem, o filho tá chorando porque ele tá chorando muito, ele tá depressivo. O filho tá triste, ele tá depressivo. Então, assim, às vezes uma tristeza não é só se confunde com depressão. E, na verdade, a gente sabe que não é. Eu queria que você abordasse sobre. A gente tem um livro enorme, que é o DSM-5, que ele tem todas as patologias mentais e todos os critérios de todas. Assim, é meio que impossível a gente saber de tudo. Né? Mas esses transtornos emocionais mais básicos, né, os mais visíveis, a gente consegue ter uma noção. Então, a depressão, a gente se depara muito com as frases populares, né? Tipo, tô tão depressiva hoje, né? Ou então, fulano, tu tá muito bipolar hoje, né? Mas não tem consciência do que realmente é o transtorno. O transtorno depressivo maior, né, que é a depressão mais comum, ela precisa ter ali no mínimo 2 semanas de tristeza recorrente. Às vezes tem o isolamento. A população acha que só o isolamento é depressão, mas tem agressividade, tem irritabilidade também. Tem a distimia, que é o mau humor crônico, que faz parte da depressão. Então, tem várias coisas, não é só a tristeza. Eu tô triste hoje. Eu costumo dizer aos meus pacientes que nem todo dia é dia santo. Sim. Então, a gente precisa aceitar que hoje eu não tô bem, e hoje eu vou curtir o meu não estar bem, mas sabendo que amanhã eu preciso levantar. Não devo entrar na zona de comodismo de, hoje eu não tô bem, aí eu vou ficar, não vou trabalhar hoje. Aí amanhã, do mesmo jeito, hoje também eu continuo não estando bem, também não vou trabalhar. Sim, vai chegar uma hora que as contas vão chegar, você vai olhar para trás, vai se arrepender, é uma bola de neve. Sim. Tudo que é relativo ao emocional vira uma bola de neve, vai gerando prejuízo atrás de prejuízo. Então, não é tão simples quanto a gente pensa, né? Os transtornos emocionais, eles são crônicos, não tem cura, mas tem controle. São hereditários, mas não é determinante. Tipo, minha mãe tem depressão, então eu com certeza vou ter. Não, porque o meio também influencia. O meio que você vive, que convive, também influencia. Você pode não manifestar nenhum sintoma. E uns ditados que eu acho que eu sempre discordei foi: a depressão é falta de Deus. Depressão é falta de ir para uma igreja, de procurar uma oração, de procurar assim. E, na verdade, né, é um absurdo, é a ignorância do ser humano. É ignorância, é radicalismo. Depressão é um transtorno emocional que é uma desestabilização química do cérebro. É falta de serotonina, é falta de endorfina, de dopamina. Precisa de tratamento. Precisa de tratamento. Deus, tudo bem, é uma coisa. Eu costumo dizer o seguinte, nós somos um tripé, né? O emocional, o social e o espiritual. Hoje a gente já tem evidências científicas da importância dos efeitos do espiritual na nossa vida. Eu sigo vários neurocientistas, neurologistas, que mostram através de exames, né, os efeitos de, por exemplo, uma pessoa rezando, orando, numa ressonância, e uma pessoa normal, as áreas da ressonância durante a pessoa orando ficam mais iluminadas, né, através do contraste. Então, assim, é importante, sim, ajuda você no processo de prejuízos emocionais muito, porque eu digo que quando você tem em quem se apegar, né, a quem recorrer, fica mais fácil, sim, porque você sozinho sair do buraco, entende? Então, é importante, sim. Mas, minha gente, a gente precisa parar com isso. Depressão não é falta de Deus, senão, assim,
líderes religiosos não teriam depressão, Sim. não cometeriam não adoecia também, não pegava uma gripe, não precisava de um médico para tirar um cálculo renal. E eu fico muito feliz quando eu vejo líderes religiosos, né, estimulando as pessoas, e eu tenho visto muito, e eu fico muito feliz por isso, estimulando as pessoas. Minha gente, se você não está bem, procura um psicólogo. Se não ficar bem, procure um psiquiatra. Eu tenho visto em alguns templos essa estimulação, né? Então eu fico muito feliz. E alguns religiosos, né, bem ignorantes, os radicais, começam né? a pegar, os radicais pegam algumas frases isoladas bíblicas, né? Como, por exemplo, acredito que, nem lembro, provérbios que diz que não estejam ansiosos por coisa alguma. Sim. Aí fica, né? Mas acha que é fácil aqui. Aí você gera uma autocobrança muito grande, né? Porque eu não consigo. Isso. Porque eu não consigo. E aí, às vezes, a gente cai no erro da comparação. A gente vê alguém, né, que aparentemente está bem aí. Por que fulano consegue e eu não consigo? Pois é. Né? Mas você nem sabe os perrengues que fulano está passando. Mas, doutora, uma pergunta aqui agora. Como devemos... Vou aprender essa aqui. Como devemos lidar com os desafios da vida? A gente passa por tanta coisa, a gente passa... como a gente consegue... Primeiro é saber que nem sempre a gente vai conseguir, né? E segundo... Se contentar, né? Não é que você vai entrar no negócio já sabendo... que vai dar errado. Aí a questão o não eu já tenho, né? Isso às vezes isso bota a gente para baixo, isso faz com que a gente falta de confiança. Não gere motivação suficiente para enfrentar o desafio, né? Mas o enfrentamento é a palavra-chave. Quando chega um paciente, né, na primeira sessão, eu faço todo um acolhimento e eu digo, olha, aqui o trabalho é seu. Porque você é quem vai ter que enfrentar. Eu vou estar aqui, vou te segurar a sua mão, você se suporte, vou dar as técnicas, mas quem vai escolher se você vai enfrentar ou não é você. E aí, se você não enfrentar, não vai ter evolução, né? Então, enfrentar, sabendo que muitas vezes você vai cair antes de chegar no resultado, é importante, é necessário. Para que você também não chegue assim, dizer assim, pensar, foi fácil, vai ser fácil. Eu lembro que uma vez uma paciente chegou para mim e disse... Mas a senhora disse que ia ser tão fácil. Ou então, mas do jeito que a senhora disse, eu pensei que ia ser tão fácil. Aí eu disse, mas em momento nenhum eu disse que ia ser fácil. Eu disse que eu estaria aqui com você. Mas é difícil, é sofrível. E é por isso que muita gente abandona o processo terapêutico. Muita gente. Porque não quer enfrentar. Porque dói, viu? Pois é. Vamos lá. O que é mais importante para um tratamento de terapia com sucesso, na sua opinião? É o engajamento do paciente. 50-50. Depende de 50-50. 50% da sua técnica com 50% do... Eu colocaria um pouquinho mais de responsabilidade no paciente. Porque, assim, às vezes... Eu vou colocar assim, o paciente o profissional nem é tão técnico. Mas se o paciente estiver engajado, estiver motivado, ele vai lutar, ele vai enfrentar. Entende? Claro que a técnica é importante, a técnica, principalmente porque a minha abordagem, né, que ela tem mais evidência científica, a gente tem várias técnicas de enfrentamento de várias situações, então ajuda. Mas se o paciente não estiver engajado no processo, vai não. O profissional pode ser top. Eu até brinco assim, olha, Freud pode sair de lá da tumba, se a pessoa não quiser. Adianta não. Eu digo também, sou advogado, quando eu trago por direito, tem cliente que acha, não, porque vai dar, é porque o advogado é bom, meu amigo. Tem coisa que a gente é limitado, a gente só vai até onde o outro permite. Pois é. Em quanto tempo deve-se durar uma terapia, podemos dizer? Essa é a pergunta que as pessoas, quando vão contratar o serviço, né, elas mais fazem, porque tem a preocupação do financeiro, né? Queríamos muito ter essa resposta, de assim, olha, vão ser 10 sessões e pronto. Não temos. Não é uma ciência exata. Não temos. Por Nunca quê? será. Nunca será, porque depende do engajamento da pessoa. Depende da demanda que ela traz. Às vezes são demandas mais pesadas, demanda de luto, demanda de abuso, demanda de traumas, de estresse pós-traumático, um assalto. Então, vai depender do acolhimento,
Vai ser necessário um acolhimento ali antes de entrar com a técnica propriamente dita, entende? Então, assim, o tempo a gente não tem como... Entendo. Eu acho que psicólogo e advogado tem... É muito parecido, né? É muito parecido e tem muita história. Eu queria que a senhora compartilhasse uma história aí de algum paciente seu que passou por algum... que lhe chamou a atenção. Eu não vou falar de um paciente, eu vou falar de mim. Porque eu também faço terapia, né? Até para a questão do sigilo ético, eu não vou citar ninguém aqui. Mas eu vou falar de mim, que eu faço terapia. E aí, no meio do meu processo, eu conversei com minha irmã, que é minha melhor amiga, e eu disse, rapaz, eu acho que eu vou parar. Eu não tô vendo efeito, não. Nesse negócio, não. Eu tô pagando, não tô vendo efeito. Uhum. E aí, continuei, porque eu me vinculei muito bem com minha psicóloga, que ela é top. Só que a gente vê os efeitos da terapia na hora necessária, na hora que se precisa. Então, eu dei uma guinada na minha vida do final do ano pra cá. Carla acompanhou, né? E foi onde eu vi os efeitos da terapia. Foi onde eu pude ter resiliência. Foi onde eu pude ter coragem para arriscar, de sair de uma zona de comodismo. Eu não chamo zona de conforto. Zona de conforto é uma coisa boa. Sim. Né? Mas zona de comodismo é aquilo que a gente se coloca com medo de arriscar. Com medo de não ter controle sobre. Então, eu me permiti sair dessa zona de comodismo e arriscar. E hoje eu olho isso e devo ao processo terapêutico, sabe? E já vi muitas questões dessas também de pacientes, né? Mas a gente tem histórias assim que você nem imagina, mas que a gente fica no setting terapêutico. Né? Fica limitado. Vamos lá. Qual o conselho que a senhora traria para aqueles piores dias, os dias mais difíceis, que a gente acorda e desesperançado, desmotivado, nesses dias aí que a gente vai acordar ruim mesmo e achando que você é um fracassado. Que não é dia santo. Isso, o que não é o dia santo. Que esse dia acontece com todo mundo, né? A frequência que a gente precisa ter cuidado para a gente avaliar se não está entrando num processo depressivo. Mas é a gente ser gentil com a gente mesmo. A gente tem vários fatores que interferem nesse dia difícil. Nós, mulheres, sofremos absurdamente com as questões hormonais, né? Então, isso interfere na questão de ser um dia difícil. Tem as questões também do ambiente, tipo, ontem não foi um dia legal na sua profissão. Nem sempre você vai ter sucesso. Sim. Ninguém tem sucesso em tudo. Então, isso vai interferir, sim, vai te trazer pensamentos automáticos negativos, de tipo, será que se fosse fulano, não teria conseguido? Porque numa situação parecida, fulano conseguiu e eu não? Ou então, por que eu não consegui? Por que eu não fui melhor? Eu começo a questionar a minha capacidade. E aí eu preciso ser gentil comigo mesmo de aceitar que aquele dia é só um dia. E outra coisa, que é uma frase que eu gosto muito de falar, né? Tudo que a gente dá importância cresce. Eu preciso me parabenizar na mesma medida que eu me cobro. Eu preciso valorizar as minhas pequenas conquistas, porque a gente banaliza, né? A gente não dá importância, tipo, eu fiz baliza pela primeira vez. Ah, mas todo mundo faz, né? A gente se coloca nesse lugar. Não, tu não conseguia e tu conseguiu, que massa. Entende? Então é valorizar as pequenas conquistas. Você me fez lembrar que a gente passa, né? Essa correria, às vezes a gente quer ser tão ganancioso e a gente se cobra tanto que a gente não para justamente para comemorar as conquistas que a gente tem. Onde eu estou hoje? O que eu conquistei hoje? Mas todo mundo chega. Não. Você não é todo mundo, já dizia minha avó. Já dizia nossas avós, nossas mães, meus filhos dizem isso. Você não é todo mundo. Minha mãe dizia, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Exatamente. Você sabe os perrengues que você passou para chegar aqui. As pessoas têm uma mania de só olhar onde você chegou. As pessoas só querem um lugar de aonde você chegou. Sim. Mas será que as pessoas querem a trajetória? Quem quiser minha trajetória, eu dou, viu? Vá passar. É aquela história, né? Exatamente. É aquela história. Bom no bom é bom demais, né? Exatamente. Quero ver o bom no ruim. E é onde a gente vê os amigos, né? Sim. Os amigos verdadeiros. Realmente. Exatamente. Pois tá boa a conversa. Tô tendo uma terapia aqui. Tô tendo a minha terapia em dia aqui. Mas vamos lá. Para uma saúde mental mais tranquila, o que fazer todos os dias? Assim, quais os hábitos que temos que ter diariamente?
Primeiro, a gente já falou aqui, já deu uma prévia da questão da Sim. atividade física, né? Minha gente, não é luxo, é necessidade. Espiritual. O espiritual, conexão. importantíssimo. Você precisa ter alguém quem se reportar, né? A questão da espiritualidade, muita gente também fala, tipo, eu não preciso ir para templo nenhum, em casa eu faço as minhas orações, eu faço... Mas olhe, até na questão da comunhão com pessoas, isso facilita o emocional. Você vai ter pessoas ali que quando você chegar num templo religioso, a pessoa vai lhe acolher, vai lhe dar um abraço. Às vezes você está precisando daquele abraço, só daquele abraço. É o primeiro mandamento de Cristo, né? Amar o próximo como a si mesmo. Se eu não Sim. consigo amar o irmão, Sim. né? Como é que eu vou amar Deus? Pois é, exatamente. Então, assim, esse negócio de ficar em casa, né? A não ser que você realmente não tenha outra opção. Mas Quando você fala, doutora, na questão de saber a quem reportar, né? A quem recorrer. A quem recorrer, isso aí é muito fácil, mas também é muito complexo ao mesmo Sim. tempo, porque assim, você tem que saber quem realmente você vai se aconselhar, Sim. quem vai pedir orientação, porque assim, nem todos querem seu bem. É engraçado que de vez em quando eu recebo, quando o paciente chega, né, diz, mas doutora, a senhora nem sabe. Minha vizinha disse assim, menina, tu tá gastando dinheiro pra conversar, né, com uma pessoa que tu nem conhece, e tem eu aqui, de graça. Aí eu digo, aqui você tem um ambiente, um horário que é só seu, é único e exclusivo seu. Uma pessoa que estudou. Uma pessoa que estudou, que assim, não é uma conversa, são intervenções baseadas em técnicas científicas, e o principal, não tem julgamento e tem um sigilo. Você vai contar uma história para tua vizinha, daqui a pouco, se essa vizinha não for uma pessoa idônea, daqui a pouco todos os vizinhos estão sabendo da história, né? Então, o fundamental ali é saber, sigilo. Sim. E saber quem recorrer. Saber quem recorrer, principalmente nos bons. Todos os dias eu posto é uma frase diária, sabe? Todos os dias eu posto. Eu já pensei até assim, porque eu não sou muito de postar coisas, mas as pessoas dizem que é muito significativo. São frases de motivação. E dia desse eu postei, né? Sobre a questão de você saber você sabe a quem recorrer nas horas boas, porque às vezes a gente só pensa nas horas ruins. Sim. Né? Mas com eventos bons, você sabe a quem recorrer. Porque a gente também tem que ter cuidado a quem a gente vai contar nossas vitórias. Porque nem todo mundo se alegra, Sim. viu? Nem todo mundo. Então tem que ter cuidado em tudo, no bom e no ruim. Pois é. E também saber que não adianta a gente correr tanto, mas não ter com quem compartilhar. Né? Foi uma coisa que foi uma virada de chave também na minha vida ano passado, né? Eu tava correndo muito, trabalhando muito, sem tempo para nada. E aí, uma reflexão que eu faço para os meus pacientes é o que é que você gosta de fazer? E você tem feito o que você gosta de fazer? E normalmente a resposta é, eu não sei mais o que eu gosto de fazer. Eu não tenho mais tempo para fazer o que eu gostava, né? E aí, o que é que acontece? A vida vai perdendo sentido. Qual o sentido da vida? Só trabalhar, adoecer, porque a conta vai chegar. Como eu disse a vocês, se o emocional não está bem, o físico vai adoecer. Então... O dinheiro que gastou, que ganhou, vai gastar o tempo que com gastou saúde física, né? E emocional também. Então, o sentido é priorizar o que tem que ser priorizado, né? Espiritual, atividade física, a terapia. Cíntia, todo mundo precisa de terapia o tempo todo? Não. Até porque eu sempre digo, olha, agora eu sou sua muleta. Agora eu sou o seu suporte. Mas é por pouco tempo. Porque o que eu quero aqui é que você seja autônomo. Que você aprenda a gerenciar os seus BOs. Sim. Você aprenda a gerenciar suas emoções para você seguir. Entende? Então, quando você aprende a gerenciar, você não precisa de terapia. Você não precisa de terapia o tempo todo. Agora sim, dizer que uma pessoa nunca precisa de terapia aí é conversa. Porque em algum momento da vida você vai precisar. Pois é. Pois é, doutora Cíntia, a conversa aqui tá bacana. Eu fui ver ali o relógio e já passamos dos 40 e tarará. Vamos lá, tá muito boa a conversa. Mas vamos lá, vou fazer uma pergunta aqui agora, que como a senhora pode conceituar a palavra felicidade? O que é ser feliz? Eita, felicidade é estado. Tinha uma pessoa que dizia a mim, olha, eu não sou feliz, eu não sei o que é felicidade. E aí eu perguntei a ela, tu já sorriu hoje? Aí ela disse, já.
no trabalho, contaram uma história lá, a gente riu muito. Isso é felicidade. São momentos. Os sentimentos, eles são momentâneos. As emoções, elas são momentâneas, né? Então, você não tem como ser feliz. Eu sou feliz ou eu sou triste. Você está triste, você está feliz. Entende? São construções. Então, felicidade é algo temporário. Temporário. Momentos felizes, momentos tristes. E aí você momentos aprende... mais ou menos. Exatamente. Eu digo que a vida da gente é aquela linha do exame do coração, do eletro, né? Você não pode estar a linha reta, senão você morreu. Sentir que tá vivo. Isso, mas você tem que estar, né? Ou sobe ou desce. Tá feliz, tá triste, tá feliz, tá triste. Ou às vezes, que é o comum, a gente tá ali, pertinho. Né? São os dias tranquilos. Tem até um meme aí na internet que diz que viver é diferente de tá vivo. Muito diferente. Viver muito. é diferente de tá vivo. Mas vamos lá. Doutora Cíntia, o que a senhora mais se orgulha na vida, além dos seus filhos? Meus filhos são meus xodós, né? Inclusive, eles me estimulam muito pra tudo. Quando eu tava me ajeitando, aí meu filho ia entrando em casa, tava jogando bola na rua. E quando ele foi entrando, eu disse, menino, como tu tá suado. Aí ele disse, mãe, a senhora está linda. E eu, como tu tá suado? Ele disse, eu estou fazendo um elogio pra senhora. Então, assim, são minha maior motivação. Né? Tem as dores de cabeça de todos os filhos, mas graças a Deus, eles são minhas bênçãos. Né? Mas hoje, eu não tenho o que reclamar. Né? Tenho um casamento muito bom, muito saudável, que isso é importante para o emocional. É realizada profissionalmente. Sim. Sou realizada, mas não sou acomodada. É por isso que a gente vai... A ambição, ela é muito saudável, sim, né? O ruim é a ganância. Sim. Então, eu quero crescer muito mais, né? Por isso que a gente não para de se capacitar. Então, eu acho que, assim... Eu tô... Esse ano, até o cabelo eu cortei, né? Pra questão da mudança. A gente precisa dar alguns passos de renovação. E aí, a gente vai seguindo. Pois é, muito bom. Doutora Cíntia, olhando hoje, né? Olhando hoje... No estado que está hoje, na verdade, olhando para trás, quais os erros evitariam cometer, né, para chegar até onde chegou? Falar em erros, assim, é pesado, né? Mas eu acho que eu arriscaria mais. Eu me disponibilizaria mais, teria menos medo. O medo paralisa a gente. O medo em termos de transtorno, sabe? Não deixa você seguir. E eu me paralisei muitas vezes com medo de arriscar, porque eu sou muito racional, sabe? Eu tenho muito medo de perder coisas. Então, muitas vezes eu olhava assim e, não, é melhor estar aqui nessa zona de comodismo, né? Do que arriscar e não dar certo. O famoso medo de não dar certo. Eu arriscaria mais, e é o que eu recomendo às pessoas. Arrisquem mais, claro que com responsabilidade, sim, né? Mas se planejem, se capacitem e arrisquem mais. Tem algum medo? Há um arrependimento? Não, só esse mesmo, de não ter arriscado mais não ter esperado 18 anos para arriscar. Como a doutora Cíntia quer ser lembrada um dia? Nossa! Eu acho que, em termos profissionais, né, a psicóloga que me ajudou, sabe? A psicóloga que fez diferença. Eu quero ser... que foi útil. Que foi útil, que fez a diferença. Eu quero ser lembrada como uma pessoa que fez a diferença na vida do outro. Entendeu? Acho que isso é fundamental. Muito bom. Qual o seu maior medo? Depois que a gente é mãe, é morrer, né? Para não deixar os filhos. Mas assim, a gente não fica presa a esse medo. A gente vai vivendo com tranquilidade. A gente não vai remoendo esse pensamento. Sim. Entende? Porque tudo que a gente dá atenção cresce. Eu acho que eu já falei essa frase aqui 3 vezes nesses 40 e poucos minutos. E é importante. Muito. Vamos lá. Já realmente, o bate-papo aqui foi sensacional. Eu realmente aprendi muito nessa conversa. E queria que a senhora deixasse aqui um conselho. A gente tem muito estudante que nos assiste, nos ouve também pelo Spotify, e eu queria que a senhora deixasse aqui um aconselhamento, né? Um conselho, uma mensagem para o público em geral, né? Para pacientes, para pessoas que estão passando por algum problema, alguém que também está ansioso, sonha também chegar aonde a senhora chegou, sonha desenvolver a sua profissão, sonha ser um advogado, um médico, e está passando por algum problema. Eu queria que a senhora deixasse aí
aberto aí um conselho, uma mensagem de esperança, de motivação para nossos ouvintes aqui e os nossos seguidores. Primeiro de tudo, que aceitar ajuda não é vergonha. Então, se você não se sente capaz, se você não se sente bem direcionado, procura ajuda. É importante ter a orientação de alguém. A gente não sabe de tudo, a gente não dá conta de tudo, E nesses momentos, aceitar ajuda é fundamental. Segunda coisa é investir. Investir pesado no seu sonho. Né? O céu é o limite. O limite quem impõe somos nós. Outra coisa, não fiquem reféns dos pensamentos de vocês. Pensamento a gente não controla. Pensamento a gente reflete, a gente dá menos importância, a gente questiona, que é uma técnica que eu uso muito, que as pessoas da TCC usam muito, questiona, confronta o teu pensamento para saber se ele tem fundamento ou não, se tem evidência ou não. Normalmente não tem. Eles fazem parte das nossas crenças limitantes. Eu costumo dizer que nosso emocional é nosso pior inimigo. Você lutar contra um inimigo externo é muito mais fácil do que você lutar contra as tuas crenças, contra o que tu está acreditando e está vendo. Então, se você não consegue fazer isso sozinho, procure ajuda. E não desista dos seus sonhos. Escreve essa frase. Existe uma técnica na TCC que se chama cartão de enfrentamento, que é você escrever frases de efeito em post-its, em papéis, colocar na tua tela de proteção do telefone, cola em um monte de lugar e você tem que ver essa frase pelo menos 3 vezes no dia. Então, escreve a frase: desistir não é opção. E vai espalhando pela casa, pelo trabalho, pelo computador, onde for. E lê essa frase todos os dias, principalmente quando você tiver com vontade de desistir devido às dificuldades. Às vezes a gente desiste e a porta está ali na frente. Né? Então, não desista. Desistir não é opção. E nunca deve ser e nunca será. Exatamente. Pois é, muito bom. Teve alguma pergunta que fiquei sem perguntar? Acredito que a gente vai ter que marcar outro dia para a gente fazer outro podcast, porque aqui fluiu de uma forma... Tiveram mais perguntas até do que estava na lista, sim, né? Sim. Numa pauta que a gente fez. Sim. Mas teve alguma pergunta que ficou em alegre? Não, acredito alguma mensagem que acredito que a gente já abordou, né? Sim. Mas é isso, doutora Cíntia. A gente está chegando aqui no final do nosso programa. Quero agradecer novamente, né, pela aceitação do convite. E as portas vão estar abertas, né, para a senhora. Acredito que eu gosto também desse podcast, desse canal, que a gente se conecta. Sim. A gente faz essa conexão com o convidado e que a gente possa realmente caminhar junto. Está aqui, estamos à disposição. Eu e a minha equipe está à disposição da senhora. Foi uma satisfação imensa poder lhe conhecer e trocar esse bate-papo. E dizer à senhora que estou muito feliz hoje, né? E lisonjeado pela aceitação do convite e pela bagagem que a senhora tem e a paz que a senhora transmite, a luz que a senhora transmite durante esse momento que a gente teve junto. E é isso, né? As saudações aí foram dadas. Agradeço demais a aceitação do convite e vamos marcar outros podcasts. Vamos marcar. Olha, na psicologia tem assunto para 100 anos. Né? Mas... O advogado gosta de falar muito também. Pois é. Mas eu quem agradeço muito, né, o convite. Mais uma vez eu digo, né, informação é ouro na mão das pessoas. As pessoas precisam aprender a valorizar a informação. E outra dica, né, pegando a sua deixa, networking. Hoje em dia, minha gente, QI, o que vale é o QI, quem indica. Né? Então, se você, na nossa parceria entre psicólogos, a gente está sempre indicando um ao outro, porque existe uma rede ali. Então, se permitam conhecer pessoas. Sozinho ninguém faz nada. Né? Então, agradeço demais o convite, a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto que a gente falaria aí o resto da noite. Sim. Né? E que portas estejam abertas para a gente fazer novos projetos, parcerias, né? Que é importante. Então, pois é. Obrigada. E eu peço que os seus seguidores aí se inscrevam aí para não poder ter o azar de amanhã ser triste porque não se inscreveu no canal. Se inscreva aí no canal para amanhã não tá aquele dia ruim, tá? Então se inscreva aí, curta, comenta, brincadeira, curta, comenta, compartilha. Estamos lá no Instagram também, no Conversando Direito, né? Também no Spotify.
nos apoia aí, porque toda semana vamos estar aqui trazendo pessoas aqui. Eu vi, tem vários temas muito relevantes, viu? Eu não entrei aqui cega, não. Eu sei onde eu piso. Sabe onde analisou, estudou. Analisei direitinho e eu vi. Tem muitos temas relevantes, então vale a pena sim seguir, curtir, compartilhar, porque sempre tem alguém que precisa de informação. Sim. E a informação é ouro. Pois é, doutora Cíntia, agradeço demais a aceitação do convite. As portas vão estar abertas aqui para a senhora. E vamos lá. E agradeço a você. E não esqueça, curta aí, comente e compartilha. Beleza? Um cheiro para quem é de cheiro e um abraço para quem é de abraço. Tamo junto.